Bom dia, pessoal! Hoje a gente vai estudar a nossa sexta aula, tá? Então vamos lá. A gente vai falar sobre a organização de serviços de cuidados paliativos. Nós falamos até agora sobre cuidados paliativos, questão da humanização, da aplicação dos cuidados paliativos, mas como esses cuidados paliativos são organizados, como esses serviços desenvolvem. Então, cuidado paliativo, ele implica conhecimento apropriado para cuidar daquela pessoa, daquele paciente que está em cuidados paliativos, tá? Com objetivos bem determinados e foco na vida até seu último momento. Então, a gente tem foco na vida, sim, até o último momento dele. É reconhecer que a morte é algo inevitável, né? E também faz parte de um processo. A ser monitorado e aliviado, mas não como um objetivo final. Então, eu já falei em outras aulas, a gente não pode antecipar e nem acelerar o óbito, né? O fim da vida de uma pessoa, mas a gente vai cuidar dessa pessoa intensamente até o último suspiro dela. E quando a gente fala em atuação, a gente tem que ter alguns princípios dessa atuação da equipe voltada para cuidados paliativos. Então, qualquer que seja o modelo de prestação de serviços em cuidados paliativos, as equipes de cuidados paliativos elas vão ter em comum. Então, olha lá, reconhecimento e alívio da dor e de outros sintomas, quaisquer que sejam sua causa e natureza. Esse é o primordial. A gente tem que reconhecer a dor e reconhecer também que nós devemos aliviar essa dor, bem como outros sintomas, né? Reconhecimento e alívio do sofrimento psicossocial, incluindo o cuidado apropriado para familiares ou círculo de pessoas próximas ao doente. Quando o paciente está em cuidados paliativos, ele não expressa apenas o sofrimento físico, né, mas também sofrimento psicossocial. Não só ele, bem como a sua família. Então, nós temos que ter condições de acolher todas as pessoas que estão passando por esse sofrimento psicossocial. Reconhecimento e alívio do sofrimento espiritual e existencial. Comunicação sensível e empática entre profissionais, pacientes, parentes e colegas, né? Então, a gente tem que ser delicado na forma de se expressar e conversar com esses familiares. Cuidar muito bem essas palavras, para que essas palavras não soem ofensivas, né? Olha lá o outro. Respeito à verdade e à honestidade em todas as questões que envolvem pacientes, familiares e profissionais. Então, a gente tem que sempre expor a verdade e com muita honestidade, não deixando de lado o respeito em todas essas nossas colocações. Atuação sempre em equipe multiprofissional, em caráter interdisciplinar, ou seja, nós não vamos resolver todas as questões dos cuidados paliativos sozinhos, apenas enfermagem. A gente vai resolver como uma equipe, onde envolve vários outros profissionais. Daí a importância de reuniões semanais entre toda a equipe multiprofissional para avaliar como está progredindo esse cuidado paliativo, como esse paciente está respondendo, como a família está encarando, aceitando ou não esse cuidado paliativo. As equipes de cuidados paliativos habituam-se a considerar sempre que há muito sofrimento envolvido nos processos de adoecimento e morte, e que o ensino da medicina não capacita o profissional de forma adequada para a compreensão e alívio desse sentimento nos últimos anos e meses de vida. É verdade, a gente está condicionado aqui, pessoal, a ir lá, o paciente reclama de dor, a gente vai lá, medica, mas a gente não está condicionado a tentar entender a expressão daquela dor, a profundidade daquela dor, né? O que eu posso fazer além de medicar para aliviar aquela dor? Sofrimento físico inclui dor severa, dispneia, fadiga, perda do apetite, náusea e vômito, obstipação, insônia, feridas, delírios, convulsões e outros sintomas de variadas naturezas que devem ser investigados e prontamente aliviados. Ou seja,
A gente vai focar no paciente como um todo. Às vezes, uma coisa leva a outra. Então, um sofrimento leva ao outro. Por exemplo, a dor pode levar a dispneia, a náusea, a vômito, né? Feridas, convulsões. Então, a gente tem que focar e ver esse cliente como um todo. O que eu posso fazer para ele para aliviar isso tudo? Aí, a enfermagem é primordial, pessoal. A medicina vai entrar com tratamento medicamentoso e nós vamos entrar com remédio. O que é remédio? São formas que nós temos de aliviar a sintomatologia desse cliente. Por exemplo, um reposicionamento é um remédio, né? Diferente de medicamento, tá, pessoal? Que é prescrito pelo médico. O sofrimento psíquico inclui ansiedade, medo, depressão, perda da dignidade, solidão, medo de se tornar um estorvo e causar sofrimento aos entes queridos, medo de que seus sentimentos não sejam valorizados e também de ser abandonado, né? Então, o psíquico envolve isso, né? Tudo aquilo que passa pela mente dele, sempre de uma forma negativa, porque aqui a gente está falando de sofrimentos. Então, a gente tem que entender que para aquele ser que está ali na fase final da sua vida, é difícil também lidar não apenas com o sofrimento físico, mas também com o sofrimento psíquico. A ansiedade, o medo de morrer, a depressão, né? O medo de ficar só. Tudo isso envolve o sofrimento psíquico. O sofrimento existencial, ele inclui questões de cunho religioso. Os significados da vida, da morte, do sofrimento, as culpas, a necessidade do perdão, entre outros temas muito particulares. É muito comum que o ser humano, no final da sua vida, ele entre muito em sofrimento existencial. Então ele acaba se julgando, né, se culpando, porque eu fiz isso, me perdoa Deus. Ele sente a necessidade de pedir perdão para outras pessoas, inclusive, tá? Então, toda essa problemática, junto com as de natureza social, né, também aquelas impostas pela sociedade, ela é determinante de um difícil e doloroso processo de morrer, com muitas implicações para a rede de saúde em geral. Então, a gente tem que entender que envolve muito sofrimento na questão da morte, envolve muitas vertentes, muitos olhares, né? E a equipe de saúde também está envolvida em toda essa questão de sofrimento, em relação ao paciente, em relação aos seus familiares. Não é fácil cuidar do próximo, não é fácil conseguir aliviar a dor do próximo. Muitas vezes a gente foca na dor física e esquece a espiritual, e esquece outros tipos de sofrimento, tá, pessoal? Então, quais os objetivos do serviço? Quais os objetivos desse serviço prestador de cuidados paliativos, né? Primeiro, a resolução ágil de uma intercorrência no corpo de uma doença avançada, o cuidado pertinente à fase final da vida, o cuidado prolongado a doentes incapacitados, a reabilitação de pacientes gravemente incapacitados após acidente vascular ou traumático recente em fase pós-crítica, mas de grande vulnerabilidade, o cuidado a doentes com falência funcional avançada, com períodos de instabilidade clínica e necessidade de intervenções proporcionais. Vejam que cuidados paliativos não envolve só a proximidade da morte, tá? Mas o cuidado dele como um todo. Tem, por exemplo, pacientes que não têm mais chance de sobrevida, mas nós não temos como estimar a morte dele. Então, a gente vai prestar cuidados paliativos até que a morte chegue. Por isso que aqui fala reabilitação de pacientes. A gente vai tentar fazer com que ele retome algumas funções, mesmo sabendo que a morte dele está prevista.